ZYB 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Após cumprir uma agenda de compromissos em Niterói, o deputado federal Hugo Leal, conhecido como autor da Lei Seca, aproveitou para conhecer as instalações da TV Passa Ponte e foi recepcionado pela equipe da emissora. Além de político, Hugo Leal é compositor e sambista e ganhou as eliminatórias da Beija-Flor com seu samba, em 2012. Ele falou sobre as mudanças que ocorreram após a implantação da lei há 5 anos. Obrigada pela presença aqui, deputado. Eu que agradeço. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Lei Seca. Eu vi uma declaração do senhor dizendo que a embriaguez transformou os automóveis em armas letais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na realidade, a gente tem que deixar sempre claro, né, porque fica parecendo que a Lei Seca é uma inovação. Existe isso é um debate que é feito no mundo todo. Nós incorporamos um conceito aqui no país, é o conceito da alcoolemia zero. E são poucos países que incorporaram esse conceito, exatamente com a perspectiva de refletir isso na redução dos acidentes. E também na perspectiva de dizer o que é a dose que pode ser permitida, o que significa 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue. Isso tudo são conceitos que acabam a população não reconhecendo. E, obviamente, há uma diferença entre a pessoa ingerir álcool e estar embriagada. Não existe uma dose permitida. Tolerável. Por que é intolerável? Porque o álcool é feito exatamente para dar um outro tipo de relação ao organismo. Ele é uma droga que age no sistema nervoso. A direção combina com o quê? 100% de atenção. Desde a criação da Lei Seca, o número de vítimas no trânsito reduziu em quanto por cento em comparação a 2008, quando a lei ainda não estava em vigor? Veja, nós tivemos várias estatísticas, porque, por exemplo, cada estado pode implantar a sua fiscalização, e aqui no Rio de Janeiro acabou sendo referência, como Sim, hoje no Espírito Santo é referência, como outros estados também, Pernambuco hoje também virou um estado de referência. Então você tem números estatísticos no país ainda que são divergentes. Aqui no Rio de Janeiro teve uma redução de 35% de 2009 nos números de acidentes, e obviamente no número de acidentes você acaba refletindo no número de feridos e no número de mortes. A fiscalização também da questão da alcoolemia com bafômetro, conhecido bafômetro, ela também fornece à sociedade, dá à sociedade exatamente essa sensação. E obviamente ninguém quer ser punido, porque a punição é uma multa de R$2.000 e mais 12 meses, 1 ano sem poder dirigir. Habilitação. Depois desses quase 5 anos, como a população do Rio vê a Lei Seca? Olha, aqui no Rio, pelo governo ter assumido isso como uma política pública, uma ação
e ter um caráter permanente, aqui no Rio a percepção foi muito positiva. E os números acabam se refletindo não só na redução dos acidentes, mas, por exemplo, no atendimento nos hospitais, nas emergências. Isso é um fato. Esse tema, a lei seca, ainda suscita um debate muito intenso na sociedade. Sim. Ela é polêmica por natureza. Exatamente dentro dessa linha de que a pessoa sempre quer trazer em sua defesa, dizer o seguinte: eu bebi pouco. Mas quem é que atesta que aquele beber pouco pode ter influenciado ou não os reflexos da pessoa? Eu digo que o seguinte, a geração que hoje está com 10, 12, 13 anos, quando estiver já dirigindo, e a gente imagina que essa questão já está tão incorporada que não se discutirá mais. Eu imagino isso, que um dia a lei seca não será mais motivo de discussão, motivo de interpretação, porque o conceito é positivo, que você está preservando vidas. Eu acho que esse é o foco mais importante, é a relação mais importante. E o senhor já poderia dizer que os objetivos foram alcançados ou ainda falta muito trabalho de fiscalização? Falta. Ele tem que vir acompanhado, porque a lei em si é um pedaço de papel ou uma tela de computador com algumas palavras. Lei em si não tem eficácia se não tiver uma fiscalização e um acompanhamento dessa fiscalização para ver se os resultados são efetivos. Porque se você faz uma lei, a lei não surte nenhum resultado prático, não tem resultado, e aí a população passa a questionar. Mas na lei seca você vê, por vários depoimentos de médicos plantonistas na área de emergência, e você vê também na relação da redução do número de acidentes. E o que tem acontecido agora é interessante, no Rio de Janeiro especialmente, o número de motoristas flagrados, ou seja, que não fazem o teste do bafômetro, ou que reduziu, diminuiu. As pessoas falam, então diminuiu a fiscalização? Não, a fiscalização continua. Sim. É que o número de pessoas mais conscientes, quer dizer, que estão evitando esse tipo de mistura, acaba também se fortalecendo. De vez em quando aparecem algumas figuras públicas, né? Do meio político, do meio artístico, do meio do futebol, aparecem lá sendo flagradas ou recusando a fazer o teste. Está no direito delas, mas de qualquer forma, a multa e a suspensão, o momento vai chegar. Após a lei seca, o senhor criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse plano. Na realidade, esse plano ele vem em sintonia com essa década mundial que foi criada pela ONU e pela OMS para acompanhar o resultado. Porque não adianta nós estabelecemos criação de leis e a fiscalização se você não tem um monitoramento, números para você avaliar. E por que tem acontecido? O Plano Nacional ele dá responsabilidade para todos os entes públicos, o município, o Estado e a União. O que eu estou fazendo para reduzir os acidentes? Porque normalmente as estatísticas de acidentes acabam se repetindo. Muitos acidentes são nos finais de semana, sexta à noite, sábado à noite, aquelas coisas que a gente já conhece. Ora, se você já sabe que isso acontece, o que você está fazendo para poder reduzir esses acidentes? Qual é o empenho? Então, o Plano Nacional ele tem uma lógica de buscar eficiência e eficácia com base em resultados. A legislação desse Plano Nacional prevê também a punição do ente público, município, estado ou quem são o responsável, o agente responsável, se não também trabalhar na redução das metas, na redução desses acidentes. Nós estamos falando de preservação de vidas. Quando você vê os últimos números de 2000 as estatísticas fornecidas de 2012, você vê 45 mil mortes no ano no Brasil, você, quando compara isso dividido por 365 dias, você vê ali que você está em torno de quase 10 mortes, 100 mortes, ou seja, se você pegar 3 dias, 4 dias, você tem 100 mortes. Se você pegar uma semana, 2 semanas, claro que não é dentro dessa linha, mas se você pegar uma semana, você vai ter 200 mortos. E muitos, infelizmente, desses acidentes, com mortes, com vítimas, também está um outro fator que a gente tem discutido no plano nacional, que são as motocicletas. Hoje, infelizmente, os grandes responsáveis pelos acidentes que causam morte. Tá certo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. A gente recebeu aqui no nosso estúdio o deputado Hugo Leal, conversamos sobre a lei seca. Muito obrigada.
Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Eu vou chorar, vou lutar. Rádio Mania. Não acabou, não. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Aurenildo Campos Casanova, de 57 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde estava escondido. Ele é acusado de tentar matar a ex-namorada Samina Torres Ferreira, de 24 anos, e de ter assassinado o atual namorado dela, Marcelo Alves dos Santos, de 25 anos, no último sábado. O suspeito atropelou as vítimas com o próprio carro, um Gol branco, após encontrá-los na rua Cidade de Roma, em Guaxindiba, onde eles moravam. Foi um trabalho da divisão de homicídios. A equipe de ontem conseguiu diligenciar, identificou o assassino e efetuou a prisão. Ele já confessou e agora vai sair com a outra equipe para tentar achar a arma do crime, que foi um martelo que ele usou, que tinha dentro do carro, na caixa de ferramenta. Depois de Aurenildo atropelar as vítimas, populares socorreram a mulher, que está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, com múltiplas fraturas. Já Marcelo foi colocado no carro por Aurenildo, que disse que também o levaria para uma unidade de saúde. No entanto, ele foi levado para um terreno em Guaxindiba, onde foi morto a marteladas. Na manhã desta segunda-feira, o suspeito levou os agentes até o local do crime. Aurenildo trouxe os policiais para este local, onde ele teria jogado o martelo utilizado como arma do crime. Logo em seguida, ele veio um pouco mais adiante e deixou o corpo de Marcelo embaixo desta ponte. A minha vingança não era nela, era nele. Porque toda hora ele tocava em querer acertar as contas. E essas contas foi sempre comigo. Então depois, quando ele foi embora, ele arriou o copo e fez um gesto. Ele meio grogue, ele arriou o copo, olhando para mim, eu sentado, e com a mão de cá ele fez isso assim, ó. Eu falei assim, eu vou deixar escapar. Funcionários da empresa de engenharia em que Aurenildo trabalhava como operador de motoniveladora ficaram surpresos ao descobrirem que ele havia sido preso. Sexta-feira, trabalhou até 16 horas, ninguém sabia, pô, que ele ia praticar um ato desse. Ele vai responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, pois lavou o automóvel para tentar tirar as manchas de sangue que o carro apresentava. Se me ameaçar, certo? Durante o incêndio provocado por problemas elétricos, vários motoristas que passavam pelo local ajudavam emprestando extintores de incêndio. Porteiros de prédios vizinhos também ajudavam a apagar as chamas. Ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros demorou 5 minutos para atender ao chamado. Acompanhe o momento exato em que um carro pega fogo na movimentada rua Noronha Torrezão, no Largo do Marrão, em Niterói.
O nosso telespectador Ivan Meirelles nos enviou este vídeo gravado pelo celular. Policiais militares do Batalhão de São Gonçalo encontraram na manhã desta segunda-feira o corpo de um homem carbonizado, ainda não identificado, dentro de um bueiro da rua Rigel Correia Paca, em Maria Paula. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estiveram no local. Segundo policiais militares do Batalhão de São Gonçalo, a região onde a vítima foi encontrada serve como local de desova de corpos. Ainda de acordo com a polícia, a área é considerada de risco por estar próxima de comunidades como Campo Novo e Palha Seca, em Tribobó. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Tribobó e a Polícia Civil vai investigar o que pode ter motivado o crime. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Insiste em me tomar. Você quer fazer com que eu esqueça e viva um novo amor. Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. No mês de novembro de 2013, a equipe de reportagem do Passaponte Notícias foi para Niterói para registrar a situação dos moradores de rua. Na época, o secretário municipal de Assistência Social falou que no município, cerca de 150 pessoas vivem em situação de rua. Bira Marques falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para reverter a situação. A gente chegou aqui no início do ano, identificou que a gente tinha alguns problemas sérios em relação à abordagem e o equipamento para a população em situação de rua, que a gente chama de Centropop. Aí nós iniciamos o ano, colocamos como prioridade a ampliação das abordagens para a população em situação de rua na nossa cidade. E articulamos o Comitê Gestor de Políticas Públicas para a população em situação de rua. De lá para cá, nós conseguimos montar um plano municipal para a população em situação de rua, ampliamos nossa equipe de abordagem e estamos ampliando os serviços ofertados dentro do centro de referência para a população em situação de rua. 4 meses depois, nós voltamos às ruas e ainda encontramos um grande número de pessoas nas vias da cidade, principalmente no bairro de Caraí, área nobre de Niterói. A repórter Vanessa Verten conversou com exclusividade com uma dessas pessoas que clamam por atenção das autoridades. Não tem onde morar, não tem um lugar para ficar, a prefeitura oferece serviço que não dá nada, porque o rico vem aqui e liga para eles vêm aqui e acordam a gente para a gente levantar, o rico vem aqui, liga para eles vêm, acordam a gente para a gente acordar, levanta, e o que a gente tem aí para não roubar ninguém, para usar um tipo de droga, porque a prefeitura não tem uma oficina para trabalhar, não tem uma pessoa para ocupar a nossa mente,
não tem um banho para nós, não tem a roupa, que minha roupa tá com 4 dias a mesma roupa, que eu lavo a minha roupa, entendeu? Eu lavo a minha roupa para secar, porque a prefeitura não tem lugar pra gente dormir, porque todo fala que o prefeito compra, não tem um sabonete, não tem uma escova de dente, não tem uma pasta, não tem um lugar pra gente dormir, um albergue. Aí a gente vai vivendo na rua aí até onde Deus der, porque a gente não tem casa, perdi minha mãe. O fato que chama a atenção é que eles confessam ser viciados em drogas ilícitas e assumem precisar de ajuda. A gente é viciado em crack, e aí? Cocaína, maconha. Não tem uma clínica que possa recuperar nós, que a gente são tudo bom no coração. A gente são tudo na moral, mas a gente não tem um lugar pra ir. Eles só sabem criticar nós, olhar pra nós assim, ó. Filma lá, aí lá, ó. Olhar pra nós assim, mas não ajudar, ninguém ajuda. Um dos IPTUs mais caros de Niterói. Aqui em Caraí, os moradores de rua transitam em meio ao luxo, enquanto parecem estar invisíveis para as autoridades. Eu vejo esse crescimento, né, desordenado, né, porque são usuários de drogas, andarilhos. Isso traz insegurança para os moradores, até para mim mesmo, né, que sou taxista. A gente fica inseguro, porque essas pessoas, elas querem suprir os seus vícios e elas não têm como, então acabam assaltando os pedestres, até nós mesmos que trabalhamos com esse transporte. E a prefeitura, ela deveria estar mais atenta a esse caso, né? Fazer um trabalho de ação social para que essas pessoas possam ser tratadas. E se não acontecer isso, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Eu acho que é um problema social, viu? E que o órgão público deveria dar mais atenção a isso, porque rua não é albergue, viu? Banco de jardim, de calçada não é dormitório, viu? Quer dizer, essa população não pode ficar à mercê das intempéries do tempo, dos maltratos. O poder público deveria dar mais atenção a essa gente. Eu fico muito preocupado com eles, com a situação que eles vivem, em função da vida deles. Vejo que a prefeitura tem uma certa responsabilidade, o Estado, o governo como um todo tem uma responsabilidade, mas eu vejo também a nossa responsabilidade. Quem vive pelas ruas pode cair no vício das drogas, do alcoolismo ou ser vítima da violência urbana. Porém, muitos querem se livrar desse problema e ter a oportunidade de viver dignamente. E aí a gente vai vivendo aí, ó, o que você tá vendo aí, meu trabalho é esse aqui, meu roubo é esse. Vou morrer roubando isso aqui. Porque eles falam que a gente rouba, bate em nós, agride nós. ZYD 533, TV Passa Ponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.